Você sabia que a atuação do Estado pode elevar o nível de liberdade dos indivíduos? Olha, eu tô gravando hoje com chuva lá fora, inclusive tive que fechar a janela para reduzir o barulho, e então vocês vão me ver suar pela testa aqui o vídeo todo porque tá muito quente, mas não tem outro horário para eu gravar, vai ter que ser assim mesmo. Enfim, esse canal é underground. Olha, quem mais trata sobre o tema da liberdade, quem mais fala sobre esse assunto são os libertários, os anarcocapitalistas, aqueles liberais mais radicais que querem acabar com o Estado, né? Mas eu vou mostrar aqui por que o conceito de liberdade deles é errado, além de ser superficial, é errado mesmo. E, enfim, como referência eu vou usar o canal Ideias Radicais, do lado do meu xará lá, o Rafael Lima, que é o libertário mais popular do YouTube, tem mais de 300 mil inscritos no canal dele. Eu vou usar a definição dele de liberdade como referência. O que Rafael fala sobre liberdade é basicamente o seguinte: ele diz que uma sociedade livre é uma sociedade onde há liberdade de trocas, uma perfeita liberdade de trocas, obviamente não há um Estado, não existe um Estado ali para atrapalhar, e as pessoas elas não interferem na liberdade do outro, né? Eu sou dono do meu corpo, você é dono do seu corpo, então eu não posso obrigar você a fazer nada, eu não posso obrigar você a aceitar nada, né? Precisa existir uma perfeita relação de liberdade no sentido de que não há nenhum tipo de coerção, ninguém está coagindo ninguém a nada. É basicamente isso o conceito de liberdade deles. Além de superficial, esse é um conceito errado. Olha, quem melhor define liberdade é um economista chamado Amartya Sen, e ele desenvolveu o conceito de liberdade substantiva, que está diretamente relacionado à ideia de capacidades. Olha, existe liberdade quando existe uma real capacidade de fazer escolhas, e o Estado tem um papel importantíssimo nesse aspecto. Olha só, imagine o seguinte, imagine uma sociedade, um país, uma cidade, enfim, em que os meninos de rua, os moradores de rua, eles são proibidos de serem médicos. Pronto, vamos inventar uma coisa bastante louca aqui. Nesse lugar, o morador de rua é proibido de ser médico, não pode ser médico por lei. Aí imagine que essa lei muda, passa a ser permitido que esses moradores de rua sejam médicos também. Aí você vai ser o portador da notícia, você vai chegar lá embaixo do viaduto, né? Você vai chegar pro pessoal, galera, trouxe uma notícia massa para vocês. Agora a lei permite que vocês sejam médicos. Provavelmente o cara vai olhar para você e vai dizer: boa merda, amigão, boa merda. Olha onde eu estou. Olha a minha situação. Eu não posso ser médico, eu vou continuar não podendo ser médico. Então, vocês entenderam por que é que liberdade é capacidade de escolha? Liberdade não é simplesmente não ter ninguém lhe atrapalhando, não ter ninguém lhe coagindo a nada. Não, liberdade é capacidade de realizar escolhas. Liberdade para um cadeirante não é você chegar para ele e falar, amigão, você tem liberdade de se deslocar para onde você quiser, viu? Pode subir naquele prédio ali se você quiser. Não tem nenhuma lei que proíba você de fazer isso. Isso é liberdade? Não, liberdade para um cadeirante é você oferecer condições concretas, reais, para que ele se locomova. É você construir uma rampa, é você colocar um elevador para que ele possa subir nos prédios. Isso é liberdade para um cadeirante. Então a noção de liberdade ela está estreitamente relacionada com a noção de capacidade de escolha. E onde é que o Estado entra aí? É muito simples entender. Olha, quando o Estado ele oferece bens essenciais para o ser humano, como moradia, como serviço de saúde, serviço de educação, alimentação básica, segurança, quando o Estado ele oferece esses serviços que são essenciais para o ser humano, ele está ampliando muito, bastante as liberdades dos indivíduos, no sentido de que está ampliando as capacidades dos indivíduos, capacidade de realizar escolhas. O indivíduo que tem acesso a esses bens que eu acabei de falar, ele tem condição de escolher o que ele quiser para a vida dele. Se ele quiser ser ator, ele pode ser ator. Se ele quiser ser músico, ele pode ser músico. Se ele quiser ser empresário, se ele quiser empreender, ele pode ser um empreendedor, ele pode ser o que ele quiser. Então o que a Amartya Sen coloca é que existem pilares básicos para que o indivíduo ele possa ampliar suas capacidades de escolha, para que ele possa ampliar a sua liberdade individual. Como eu já sei o que os liberais, os libertários vão falar, né, eu vou me antecipar. Eles vão dizer o seguinte, não, mas esse seu discurso é contraditório, porque para o Estado oferecer esse serviço vai ter que cobrar impostos, e imposto é roubo, você está tirando algo de alguém, você está coagindo uma pessoa a pagar algo que ela não quer pagar. Meu caro libertário, você entendeu
que esses bens que eu tratei como bens essenciais, eles são uma espécie de alicerce, de pilares básicos para que os indivíduos alcancem a sua liberdade individual. Você entendeu a razão disso? Eu acho que entendeu, não entendeu? Quando o Estado ele tem uma política tributária coerente, progressiva, em que os ricos pagam mais impostos do que os pobres, a quantidade de impostos é proporcional à riqueza, ao volume de riquezas, quando isso acontece, significa que você está transferindo renda de um pessoal que já tem esses pilares básicos garantidos para a sua liberdade para um pessoal que não tem esses pilares básicos garantidos. Então, de modo geral, isso representa uma evolução para essa sociedade. De modo geral, a sociedade ela está ganhando em liberdade. Os indivíduos, na média, no geral, estão ganhando liberdade. Deu para entender? Então, quando o Estado ele tira parte dos lucros de grandes empresários, por exemplo, e repassa isso para os pobres, pessoas que têm muito pouco ou não têm nada, a perda de liberdade para aqueles que perderam é insignificante perante o ganho de liberdade para aqueles que receberam esses recursos, para aqueles que receberam esses benefícios, essa renda. Então entendeu por que o conceito, a definição de liberdade dos libertários é errada e o conceito de Amartya Sen, o conceito de liberdade substantiva que ele desenvolveu é muito mais profundo e muito mais correto. Eu publiquei um artigo em que eu faço um contraponto da obra de Milton Friedman, o conceito de liberdade para Milton Friedman e o conceito de liberdade do Amartya Sen. Eu produzi um artigo que eu publiquei na revista da UniOeste, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem. É um artigo que já tem um tempinho já que eu publiquei, eu trabalhei com isso no mestrado. Enfim, isso é tudo. Inscreva-se no canal, dê um likezinho para continuar recebendo as notificações. Eu estou no Instagram, inclusive, para quem quiser me seguir lá, eu vou deixar aqui escrito na legenda para vocês identificarem. E, enfim, isso é tudo. Compartilhe esse vídeo com os liberais, com os libertários. Valeu!